No vídeo de hoje você vai ver: a Bridgestone está desenvolvendo uma tecnologia que pode praticamente eliminar um dos maiores problemas dos motoristas, os pneus furados. O projeto, chamado Air Free, substitui o ar comprimido por uma estrutura interna formada por raios flexíveis de resina termoplástica reciclável, capazes de sustentar o peso do veículo. A empresa britânica Deep desenvolveu o Vanguard, um habitat submarino projetado para permitir que cientistas vivam e trabalhem no fundo do oceano por vários dias consecutivos. Em junho de 2026, o sistema foi instalado a cerca de 17 metros de profundidade no Tennessee Reef, dentro do Florida Keys National Marine Sanctuary, na costa da Flórida. A instalação marcou o primeiro habitat submarino para pesquisas em mar aberto, construído e implantado nos Estados Unidos em aproximadamente 40 anos. Pesquisadores do KAIST, Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, e da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveram uma roupa robótica capaz de vestir o próprio usuário praticamente sozinha. O sistema, chamado Self-Wearing Adaptive Garment, SWAG, utiliza robôs macios conhecidos como Vine Robots e tubos flexíveis acionados por pressão de ar que se expandem e deslizam pela superfície do corpo, puxando a roupa automaticamente até a posição correta. Já chega deixando o like para fortalecer e se inscreve no canal para que o nosso canal cresça mais e mais e a gente continue trazendo vídeos para vocês, e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhuma novidade no mundo da tecnologia e fica até o final. Dito isso, bora pro vídeo! A Bridgestone está desenvolvendo uma tecnologia que pode praticamente eliminar um dos maiores problemas dos motoristas, os pneus furados. O projeto, chamado Air Free, substitui o ar comprimido por uma estrutura interna formada por raios flexíveis de resina termoplástica reciclável, capazes de sustentar o peso do veículo. Como o pneu não depende de pressão de ar para funcionar, ele continua operando mesmo após passar sobre objetos pontiagudos, tornando os furos praticamente irrelevantes. Diferentemente dos pneus convencionais, que precisam ser calibrados regularmente e podem perder pressão devido a pequenos vazamentos ou perfurações, o Air Free elimina completamente essa necessidade. A estrutura interna absorve os impactos da pista e distribui o peso do veículo, oferecendo conforto e estabilidade sem utilizar ar. Segundo a Bridgestone, isso também reduz a manutenção, aumenta a confiabilidade e diminui o risco de paradas inesperadas causadas por pneus furados. Outro destaque da tecnologia é o foco na sustentabilidade. Os raios internos são fabricados com materiais recicláveis e a banda de rodagem pode ser substituída quando se desgasta, prolongando a vida útil do pneu e reduzindo o consumo de matérias-primas. A empresa afirma que esse conceito faz parte de sua estratégia para desenvolver soluções de mobilidade mais sustentáveis e com menor impacto ambiental. Atualmente, os pneus Air Free já estão sendo testados em veículos de baixa velocidade, como ônibus autônomos e veículos de transporte em áreas turísticas no Japão. Apesar dos resultados promissores, a Bridgestone explica que a tecnologia ainda está em desenvolvimento para automóveis de passeio em alta velocidade. Os engenheiros continuam trabalhando para aperfeiçoar aspectos como conforto, ruído, durabilidade e custo de fabricação antes da produção em larga escala. Mesmo assim, especialistas consideram o Air Free um dos projetos mais avançados do mundo na área de pneus sem ar,
com potencial para transformar a mobilidade ao eliminar praticamente o risco de furos e reduzir significativamente a necessidade de manutenção. A empresa britânica Deep desenvolveu o Vanguard, um habitat submarino projetado para permitir que cientistas vivam e trabalhem no fundo do oceano por vários dias consecutivos. Em junho de 2026, o sistema foi instalado a cerca de 17 metros de profundidade no Tennessee Reef, dentro do Florida Keys National Marine Sanctuary, na costa da Flórida. A instalação marcou o primeiro habitat submarino para pesquisas em mar aberto, construído e implantado nos Estados Unidos em aproximadamente 40 anos. O Vanguard foi projetado para acomodar até 4 aquanautas em missões com duração de 5 dias ou mais. O módulo habitável mede cerca de 10,7 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e conta com áreas para descanso, laboratório, cozinha, banheiro e um compartimento de mergulho conhecido como Moon Pool, que permite aos pesquisadores entrar e sair diretamente para o oceano sem a necessidade de emergir à superfície. Todo o sistema recebe energia, ar respirável e comunicação por meio de uma boia de suporte instalada na superfície. O principal objetivo do Vanguard é ampliar o tempo que os pesquisadores podem permanecer estudando o ambiente marinho. Em vez de realizar mergulhos curtos com cilindros de ar, os cientistas poderão passar vários dias no fundo do mar, dedicando mais tempo à observação de recifes de coral, ao monitoramento das mudanças climáticas, à restauração de ecossistemas marinhos e ao estudo da vida oceânica. A Deep também pretende utilizar o habitat para pesquisas sobre o desempenho humano em ambientes extremos e para o treinamento de futuras equipes de exploração submarina. Segundo a Deep, o Vanguard é apenas o primeiro passo de um projeto muito maior. A empresa planeja desenvolver uma rede de habitats submarinos capazes de apoiar pesquisas científicas e operações de longa duração em diferentes regiões do planeta. Antes do início das missões com tripulações, o habitat passará por testes finais de operação e certificação. Especialistas consideram o Vanguard um marco para a engenharia submarina e para a exploração científica dos oceanos, abrindo novas possibilidades para compreender um dos ambientes menos explorados da Terra. Pesquisadores e empresas de robótica estão utilizando uma técnica conhecida como aprendizado por reforço para ensinar robôs a executar tarefas cada vez mais complexas. Em vez de programar cada movimento manualmente, os engenheiros criam um mundo virtual onde o robô pode praticar milhões de vezes sem riscos. Nesse ambiente de simulação, a inteligência artificial recebe recompensas quando realiza uma ação correta e penalizações quando comete erros, aprendendo gradualmente a encontrar a melhor estratégia para cada tarefa. Essa abordagem já é utilizada por empresas como NVIDIA, Boston Dynamics, Google DeepMind e Unitree Robotics. Durante o treinamento virtual, o robô aprende a caminhar, manter o equilíbrio, manipular objetos e até reagir a situações inesperadas. Como a simulação pode ser acelerada, o equivalente a anos de experiência pode ser obtido em poucos dias de processamento. Além disso, os pesquisadores utilizam uma técnica chamada randomização de domínio, que modifica constantemente fatores como iluminação, atrito, peso dos objetos e textura do solo. Isso faz com que a inteligência artificial aprenda a lidar com diferentes condições antes mesmo de operar no mundo real. Depois que o treinamento termina, todo o conhecimento adquirido é transferido para o robô físico por meio de um processo conhecido como Sim
real, ou seja, da simulação para a realidade. Como o robô já chega treinado, ele precisa apenas de pequenos ajustes para começar a trabalhar no ambiente real. Essa técnica reduz custos, evita danos aos equipamentos e acelera o desenvolvimento de novas habilidades, tornando o processo muito mais eficiente do que treinar diretamente em um robô físico. Especialistas acreditam que o aprendizado por reforço será uma das tecnologias mais importantes para a próxima geração de robôs humanoides. Ao combinar simulações avançadas, inteligência artificial e transferência de aprendizado para o mundo real, será possível criar máquinas mais ágeis, adaptáveis e capazes de executar tarefas complexas em fábricas, hospitais, residências e missões de resgate. Esse método já está transformando a robótica moderna e deve desempenhar um papel central na evolução da automação nos próximos anos. Pesquisadores do KAIST, Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, e da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveram uma roupa robótica capaz de vestir o próprio usuário praticamente sozinha. O sistema, chamado Self-Wearing Adaptive Garment, SWAG, utiliza robôs macios conhecidos como Vine Robots e tubos flexíveis acionados por pressão de ar que se expandem e deslizam pela superfície do corpo, puxando a roupa automaticamente até a posição correta. A tecnologia foi criada para ajudar principalmente idosos, pessoas com deficiência e indivíduos com mobilidade reduzida. Diferentemente das soluções tradicionais, que utilizam braços robóticos para vestir uma pessoa, o SWAG incorpora os mecanismos robóticos diretamente na própria roupa. Inspirados na forma como plantas trepadeiras crescem e se apoiam em superfícies, os robôs infláveis avançam pela roupa enquanto a viram do avesso, permitindo que ela envolva o corpo de maneira suave e com muito pouco atrito. Nos testes realizados pelos pesquisadores, o sistema conseguiu vestir uma jaqueta em aproximadamente 10 segundos, mesmo quando o usuário não permanecia completamente parado. Outro destaque é a simplicidade do funcionamento. Segundo a equipe de pesquisa, o sistema não depende de algoritmos complexos de controle nem de sensores espalhados por todo o corpo. A própria estrutura flexível dos robôs permite que eles se adaptem automaticamente às curvas do usuário, funcionando em diferentes formatos corporais e em superfícies inclinadas ou escorregadias. Essa abordagem aumenta a segurança durante o uso e reduz o risco de desconforto ou lesões na pele. Os pesquisadores acreditam que a tecnologia poderá ser utilizada futuramente em hospitais, centros de reabilitação, casas de repouso, salas limpas da indústria de semicondutores e até por equipes de emergência que precisam vestir equipamentos de proteção rapidamente. O estudo foi publicado na revista científica Robotics and Automation Letters, representando um importante avanço na área da robótica vestível e mostrando como roupas inteligentes poderão oferecer mais autonomia e qualidade de vida para milhões de pessoas no futuro. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo novo. E bora bater a meta de chegar aos 900 inscritos. E comenta qual desses assuntos vocês acharam mais interessante. Bora bater um papo aí nos comentários. E compartilha o vídeo para que mais pessoas fiquem informadas de tudo sobre tecnologia. E muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo.